A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Irmãos, tudo bem? Estamos aqui, estamos ao vivo mais uma vez, em mais um capítulo, mais uma live, mais um episódio do nosso devocional, capítulo por capítulo, na verdade, versículo por versículo, que estamos estudando a de Pedro, a epístola de Pedro. Temos estudado, esse já é o quarto episódio que nós vamos fazer agora, e eu estou com muita expectativa naquilo que Deus vai liberar nessa live, nesse episódio agora, no meu coração e no seu coração. Amém? Vamos lá, vamos estudar, vamos aprofundar um pouquinho mais no estudo das Escrituras. Você tem acompanhado? Se você caiu por acaso por paraquedas aqui, nós estamos estudando a epístola, como eu disse. E se você não viu os últimos episódios, revê os últimos episódios, já tem 3 episódios que nós lançamos, falando só por enquanto ainda do capítulo 1, versículo 1, 2, e nós vamos falar hoje sobre o versículo 3 dessa epístola. Fica aí o convite para você. Amém? Você que está acompanhando já pegou sua Bíblia, já pegou aí o seu marca-texto, já pegou o seu bloco de anotações, você tem anotado? Isso vai ser relevante para você. Amém? Vamos lá estudando com calma. Se você está aqui, te convido a ficar até o final. No final nós vamos orar junto. Quero orar por você no final dessa live hoje, tá bom? Vamos lá, então nós acabamos o episódio passado falando, né, compartilhando que muitas vezes nós andamos desanimados da obra, de trabalhar. Estamos falando sobre a responder a um chamado, que é dar fruto para o Senhor, segundo as Escrituras nos ensinam no Evangelho de João. E por que isso é tão frustrante, é tão desanimante, desanimador muitas vezes, desafiador muitas vezes? Porque é lidar com pessoas. Eu já ouvi pessoas falando muito próximo de mim que é muito melhor você trabalhar com bicho, com animal, do que com gente. Porque gente é complicado. Pessoas são complicadas. Pessoas são problema. Sabe de uma coisa? Se você já disse isso, ou você fala isso, quero fazer um pedido para você: não faz mais isso, não fala mais isso. Remove isso do seu vocabulário. Por quê? Porque Jesus não morreu por animais. Deus morreu por gente, por pessoas que, assim como eu, que assim como você, são imperfeitas. E Deus escolheu manifestar o seu poder por meio da igreja. Você não é igreja sozinho, eu não sou igreja sozinho, nós somos igreja juntos, nós formamos o corpo de Cristo. Então nós precisamos de um dos outros, de pessoas imperfeitas, de pessoas cheias de falhas, de pecados, pessoas ruins, mas, Leonardo, eu não sou mal. Você é mal. Você é mal. Só pelo fato de você pensar que você não é mal, você é mal, você é mal. A Bíblia diz que o jovem rico chegou a Jesus e disse para ele: ó, meu bom mestre. O que Jesus disse para ele? Olha, e Jesus é bom. E nem ele recebeu esse elogio. Ele falou: ó, bom é só Deus é bom. A Bíblia diz que nós que somos maus, não damos coisas ruins para os nossos filhos, que dirá o Senhor, não nos dará pedra. Mais uma vez ele está falando, nós somos maus. Então, não gerem expectativa em pessoas, gere expectativa em Deus, naquilo que ele pode fazer através e em pessoas. Costumo dizer que tudo que Deus vai fazer através de você, primeiro ele vai fazer em você. Muitas coisas. Começa com você, ele faz em pessoas. Então, dê a segunda chance, libera perdão, ande com pessoas. Pessoas é um problema? Mas é por meio delas que Deus quer manifestar a glória de Deus. Então, nós desanimamos muitas vezes por não ter isso claro e por não olhar pela recompensa. Tem uma recompensa em servir ao Senhor. A Bíblia diz em Apocalipse, eu tenho muita vontade de fazer aqui um devocional, provavelmente depois que nós fizermos essa epístola aqui de 1 Pedro, nós vamos estudar versículo por versículo aí da epístola de Gálatas ou de Apocalipse. Tem muita vontade aí de gravar aqui um estudo sobre Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 2, a Bíblia diz que ao vencedor. Então tem várias promessas que o Senhor vai dar ao vencedor. Quem são os vencedores? Aqueles que deram fruto, que permaneceram, que manifestaram a glória de Deus. E é nesse que está o meu olhar.
Por isso, muitas vezes, eu já estou servindo ao Senhor já tem alguns anos, como eu disse nos últimos capítulos aqui. Muitas vezes não é só alegria, não. Tem frustração, irmãos. Tem frustração, a gente gera expectativa em pessoas. Nós somos... tantas coisas que acontecem, não vai parecer uma choradeira aqui, mas frustra, cansa. Mas por que continuo? Não abro mão. Não, eu vou continuar, eu não abro mão disso daqui, eu não abro mão do meu chamado, eu não abro mão de responder ao Senhor aquilo que Ele depositou em mim, porque Ele vai vir cobrar. Mas onde está o meu olhar? O meu olhar está na recompensa também. Eu amo os irmãos, sou apaixonado pela minha igreja, sou apaixonado pelos irmãos que Deus confiou nas minhas mãos, sou apaixonado pela obra, sou apaixonado por isso. Mas o meu olhar também está na recompensa. E quando eu olho para a recompensa, o trabalho ele fica mais leve, é mais prazeroso, é mais leve. Amém? Espero que você também esteja nesse coração. Mas vamos lá, estudar agora, se aprofundar aí na palavra de Deus, né? Queria meditar com você, segundo o tema que nós estamos, e vamos lá para João capítulo 21, no versículo 15. Você conhece aí a passagem, é um texto bem conhecido de João, quando Jesus vai falar com Pedro. Vamos lá para a tela do meu computador, vamos lá, pega a sua Bíblia aí. João capítulo 21 diz assim: E depois de terem jantado, isso aqui Jesus, ele vai aparecer, ele aparece para os discípulos ressurreto. Depois de haver sido crucificado, ele está ressurreto aqui e aparece para os discípulos. Incrível, ele diz assim, ó: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Incrível aqui que Jesus ele aparece para Pedro, e Pedro ele havia traído Jesus. Havia traído Jesus, falado que não ia trair Jesus. É o que eu falo, pessoas falham. Ele falou: olha, jamais eu vou te trair, estou com você até o final, nós vamos romper, nós vamos avançar. E é esse mesmo homem que, olhando nos olhos dele, trai ele. Não está com ele, não vai até o final, não vai até na cruz com ele. E é incrível como Jesus é maravilhoso, porque Jesus vem e aparece para esse Pedro. Quantos de nós, eu falo por mim, chegaria e falaram: Pedro, eu quero é que Pedro vá se lascar para lá. Pedro falou que estaria comigo e não esteve. Ele não é um homem de caráter, um homem de... Ele me abandonou, ele me apunhalou pelas costas. Eu não quero saber de Pedro. Pedro havia voltado para a velha vida, ele está ali pescando de novo. E Jesus faz questão de aparecer para ele. Porque eu acredito que Jesus está o olho fixo na recompensa, ele sabe que tem um propósito, a expectativa dele não está em pessoas. E aí, isso fala de intimidade. Jesus não chega e fala assim, ó: Pedro, tu me amas? Irmão, vamos negociar aqui. É o seguinte, você falou que estaria comigo, mas você me traiu. Eu quero colocar isso de novo na ponta do lápis aqui, olhando aqui, ó, dentro dos meus olhos. Fala para mim, tu me amas? Muitas das coisas a gente resolve dessa maneira, né? Mas Jesus não. Jesus ainda prepara uma janta para ele. Vai fazer um churrasquinho. Pão e peixe na brasa. Tá preparando, tá servindo. Não é sobre perdão, é sobre servir. Irmão, vai além. Ele vai servir esse homem que traiu ele. Quando eles chegam cansados da pesca, tem ali churrasquinho para eles, peixe na brasa. Meu Senhor, que maravilha. Tá chegando ali. Aí ele chama Pedro, esse camarada, individualmente, em particular, depois da janta, depois de comerem juntos, fala de relacionamento, fala de intimidade, fala de graça, de favor. Depois disso, Jesus chama Pedro e fala assim: Pedro, vamos bater um papo ali, vem aqui, meu filho, vamos bater um papo ali. E a pergunta para ele é essa: ó: ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeirinhos. Ele não disse simplesmente: você me ama. Nos próximos aqui nós vamos ver uma diferença. Mas tem uma diferença, duas diferenças, né, nessa primeira pergunta e resposta de Jesus do que nas outras duas que ele ainda vai fazer. Ele fala, não, aqui ele não fala tu me amas simplesmente, aqui ele fala tu me amas mais do que estes. Você me ama mais que seu irmão? Não é só me ama, não. Você me ama mais que o seu irmão, você me ama mais que viver isso daqui, você me ama mais que os prazeres.
Você me ama mais que esse PlayStation 5 aí? Você me ama mais que o futebol que você joga toda quarta-feira? Você me ama mais? É isso que ele está falando. Tu me amas mais do que isso? E Pedro diz: eu te amo, Senhor. Então ele fala: se você me ama, então apacenta. Se você me ama, não é assim, ó, me serve então. Se você me ama, me serve. Se você me ama, vamos fazer um juramento aqui. Se você me ama, vamos fazer uma aliança. Não, se você me ama, apacenta os meus cordeirinhos. Cordeirinhos é filhote de ovelha. Então são os pequenininhos. Apacente as minhas crianças, nós poderíamos colocar esse contexto. Apacenta as crianças, apacenta os pequenininhos. A criança faz parte do corpo também. Jesus está interessado nos pequenininhos também. Está interessado. Ele não quer simplesmente que os pequenos venham até ele no domingo de culto apenas para desenhar Jesus e pintar. Não, ele quer apacentar, ele quer revelar também as crianças. Então ele fala: apacenta os meus cordeiros se você me ama mais do que tudo. Se me ama mais. Então, não é só sobre, irmãos, não é só sobre fazer coisas. Tem pessoas que dizem assim, ó, eu já tive relacionamento, atendimento com pessoas que dizem assim: Leonardo, cara, eu tô fazendo as coisas na igreja, eu lidero, eu limpo a igreja, eu sou da equipe do louvor, eu faço isso, faço aquilo na igreja, mas eu não amo mais Jesus do jeito que eu já amei. Isso é perigoso, meu irmão. Porque não é primeiramente sobre fazer coisas, é sobre amar a Ele. Fazer coisas é importante? Claro que é. É importante servir? Claro que é. Mas o mais importante disso é amar a Jesus e cultivar esse amor. Porque como consequência de amar ao Senhor, você vai fazer coisas. Mas fazer coisas não garante que você está com o coração correto. E quando você está fazendo coisas, mas não está com o coração correto, sabe o que acontece? Você se frustra. Ah, porque eu não fui elogiado, porque não lembraram de mim, porque preferem fulano, porque ninguém veio me ver. Sabe por quê? Às vezes é porque o seu coração não está no lugar certo, você apenas está fazendo coisas. E mais uma vez, fazer coisas é bom, mas não é o principal. Isso nós chamamos de ativismo. Então, ativismo é bom? Tem gente de segunda a segunda dentro da igreja. É bom? Vamos lá, não vou condenar isso. Isso tem pessoas que precisam disso para ficar firme na igreja. Então ele tá, segunda-feira ele tá na igreja, terça ele tá na reunião, na quarta ele tá na oração, na quinta ele tá limpando a igreja. Isso é bom, ele fica ativo, ele tá ali, ele tá vivo, ele tá perto dos irmãos. Eu não vou condenar isso. Mas não pode ser só isso, senão é ativismo. E ativismo em si só é perigoso. Tem pessoas servindo o prédio e a igreja e esquecendo da sua casa. O que o seu filho mais espera é uma conversa de 10 minutos olhando dentro dos olhos dele. Mas o contrário também é verdadeiro. Só cuidar da casa e também não resolve. Então, Jesus, o que nós precisamos aqui em Jesus é de novo precisamos ouvir a sua voz de novo. E o Senhor pergunta para mim e para você: você me ama mesmo? Mais do que o quê? Jesus, ele anseia sim ser o primeiro lugar. Ouvir de novo, nós precisamos ouvir a voz do Senhor nos chamando de novo para intimidar. Você me ama mais do que o seu sono? Você me ama mais do que o seu sono ou o seu bem-estar? Ah, eu te amo mais do que o meu bem-estar. Então acorda mais cedo, vamos fazer o devocional. Você me ama mesmo? Então coloca como prioridade, desliga um pouquinho do Instagram, desliga um pouquinho só um pouquinho. Vamos ler aqui a palavra, eu tenho algo para liberar sobre a sua vida, eu quero te falar. É sobre isso que Jesus está falando, não é só simplesmente amor, é ama-me mais do que a isso. Não é uma acusação, tá bom, irmãos? Eu não condeno. Não é o meu intuito condenar ninguém aqui. Olha, eu não faço nada. Não é o meu intuito. O meu intuito é chamar a sua atenção e olhar o seu olhar para Jesus. Vamos continuar. Versículo 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me. Agora ele não diz mais do que os outros. Ele só diz: você me ama? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Agora mudou de nível. Não é mais os cordeirinhos. Agora é ovelha. Ovelha. Você me ama? O reflexo que vai ter no seu amor é a renúncia que você tem por você mesmo e você vai cuidar, apacentar as ovelhas. Versículo 17. Disse-lhe
pela terceira vez. 3 na Bíblia significa completude. Não quer dizer, em muitos lugares, que foi ali 3 vezes, mas quer dizer que foi algo completo. Então, pela terceira vez, completando, ele diz: Simão, filho de Jona, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito pela terceira vez, ama-me. Olha, já frustrou de novo, já emburrou já. Já fez bico já. Emburrou. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta. Em algumas traduções, na transformadora, está escrito: alimenta as minhas ovelhas. Então, apacenta é alimenta, é cuida, apacenta as minhas ovelhas. Então, nós precisamos de novo ouvir a voz do Senhor. O Senhor fala para nós, falou para Pedro e fala para nós mesmo. É uma resposta. Então, se eu amo, eu sirvo. Se eu amo, eu cuido. Se eu amo, eu zelo. Então, tem isso. Esse é o propósito, é o fruto. Então, tem uma recompensa em tudo isso. A obra é dele, é ele que faz. Ele nos deu o privilégio de cooperar. Para de olhar só para você mesmo. Ah, eu sou crente de domingo a domingo. É muito pouco. Vamos aprofundar nisso um pouquinho mais. Vamos aprofundar um pouquinho mais nisso aqui. Olha só. Vamos voltar no texto. 1 Pedro 1,3 diz assim, ó. 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vamos trabalhar agora na ressurreição dentre os mortos, esse versículo aqui. E isso, eu acho o texto mais claro que fala sobre a ressurreição e o impacto que tem nisso. Pedro coloca aqui, ó, grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição. Nós só temos tudo isso por causa da ressurreição em Cristo Jesus. E Paulo vai explicar isso em 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que ele diz. Pega sua Bíblia aí. Anota aí. Calma, respira, vamos lá. Vamos lá, e diz assim, ó. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. O apóstolo Paulo está falando que ele está entregando o que ele recebeu. Ele não está entregando aquilo que ele leu, que ele aprendeu. Não, ele está entregando aquilo que ele recebeu. Nós só podemos entregar aquilo que recebemos, irmão. Então tem pessoas com muito conhecimento, mas é lata vazia batendo. Ele não tem experiência. Por que não tem experiência? Porque ele não tem ele não dá uma resposta àquilo que o Senhor tem entregado para ele. Então ele é uma lata vazia batendo. Tem conhecimento, é legal, tem muito letra, mas não tem vida. Quando fala, não aquece o coração de ninguém. Então, aquilo que eu recebi também vos entreguei. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas. Cefas aqui é Pedro, tá bom? É Pedro, Cefas é Pedro. E depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Jesus ressurreto apareceu para os discípulos e para mais 500 irmãos. Que privilégio! Eles viram Jesus ressurreto. Que experiência, hein, irmãos? 500 irmãos, não foram mais 20, não, 30, 500 irmãos. Versículo 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo. Aqui ele está falando por quê? Porque ele não era esse dos discípulos, você sabe, ele não foi um dos 12 discípulos. Ele nasceu fora do tempo, lá na estrada de Damasco, depois que o Senhor se revelou a ele ali. Então é fora do tempo, não foi no tempo que Jesus estava vivo sobre a terra. Versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Olha o que ele está falando.
A graça na minha vida não foi à toa. A graça na minha vida não foi vã. Eu respondi à graça que foi depositada na minha vida. Como? Trabalhei. Então não tem essa coisa, agora eu não prego mais o evangelho, estou na graça de Deus e quem Deus quiser salvar, uma hora vai se converter. Fala isso para Paulo, meu irmão. Paulo deveria ter se convertido então e deitado na rede, esperado. Mas ele diz, não só trabalhei, eu trabalhei muito mais do que todos. Fazendo o que, irmãos? Fazendo o que, meu irmão? Trabalhou. A graça não foi vã. Para quem que a graça é vã? É aquele que foi salvo, teve uma experiência com Deus e só serve de culto a culto que ele está na igreja. O pastor tá pegando pesado. Calma, eu não quero te acusar, quero só abrir os seus olhos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Uma resposta. Versículo 11. Vamos continuar. Versículo 11. Calma. Versículo 11. Então, ou seja, eles, assim pregamos e assim haveis crido. Versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dentre os mortos. É o assunto que Pedro está falando. Como assim, irmãos? Se Cristo ressuscitou, ele morreu. Nós cremos que ele morreu, mas ele ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, como há alguns entre vocês que estão falando que não há ressurreição dentre os mortos? No nosso tempo há. Pessoas que batem na nossa porta, na nossa janela, com uma revistinha falando que não há ressurreição. Mas cuidado, Paulo está falando desse povo. E se não há, e qual é o impacto disso? Talvez você não sabe. O que tem? Se tem ressurreição, se não tem, o que tem? Aqui ele vai responder. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Quando você diz não há ressurreição, tudo bem. Mas vou te falar uma coisa. Se não há ressurreição, então Cristo também não ressuscitou. Cristo morreu e acabou. Não tem ressurreição dos mortos, nem para nós e nem para Jesus. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, logo a consequência disso é vã nossa pregação e também é vã nossa fé. Porque olha só, se Cristo não ressuscitou, para que nós estamos pregando o evangelho? Porque só tem poder a minha pregação porque Cristo ressuscitou. Então se eu estou pregando assim, ó, Cristo, meu irmão, Deus tem algo na sua vida, Deus quer te salvar. Salvar de quê? Se Cristo não ressuscitou, perdão, o negócio tá difícil. Então, não vai salvar ninguém, porque nós ainda estamos em pecado. Nós não fomos salvos e nem seremos. Então, para que vai pregar? A nossa fé também é vã. Por que nós vamos crer se não há? É vã, nós estamos perdendo tempo. Se nós não cremos de verdade, nós estamos perdendo tempo com isso aqui. Isso aqui não é verdadeiro. Então, olha só a bagunça que estavam fazendo aqui na igreja. E às vezes tem essa bagunça na sua cabeça e na congregação dos irmãos. E assim, versículo 15, assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Nós estamos mentindo, enganando o povo. Nós somos falsos testemunhas. Versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Aí ele vai repetir de novo. Quando repete na palavra de Deus, você tem que entender. É algo muito importante. Está repetindo de novo. É como na pergunta de Jesus. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? É importante. Porque Deus quer revelar algo que tem nisso. Apacenta as minhas ovelhas. Aqui ele vai repetir de novo. Ele está repetindo. Versículo 17 ele diz. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então nós não fomos libertos do pecado. Não somos justificados em Cristo Jesus. Porque Cristo não ressuscitou. Você tá rindo de mim, né? Você também vai travar a língua quando falar, viu? Também não. Então nós somos salvos, nós estamos em pecado ainda. Viu como é muito importante? Qual é a consequência disso? Versículo 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos.
Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Se você espera de Deus só coisas naturais, só coisas do mundo aqui, nós somos mais miseráveis de todos. Não, Deus quer nos prosperar? Claro que quer. O Senhor quer me prosperar, o Senhor quer me dar coisas boas, o Senhor quer me dar coisas materiais boas, quer me dar uma boa vida. Claro, isso é maravilhoso, quer dar para você também? Quer, eu creio. Deus quer me dar, eu seja pastor de uma grande igreja, uma igreja relevante, irmãos em Cristo Jesus. Claro que quer. Deus quer me dar uma vida confortável para mim e para você? Claro, eu creio que sim. Mas qual que é o problema disso? Qual que é o BO disso? Não pode ser só isso. São apenas coisas para essa vida. São apenas para agora. Vai acabar. Morreu, acabou. Acabou, pastor? Não, não acabou, não. Vai começar a verdadeira vida. Essa vida aqui é passageira. Nós somos forasteiros nessa terra. Essa terra aqui, ó, morreu, acabou, mas vai começar uma outra. E se nós estamos cultivando para esse mundo, para esse tempo agora, Paulo diz, é o mais miserável de todos os homens. O mais miserável, irmão, não é aquele que está lá fora, meu irmão, que está vivendo no pecado na esquina, prostituindo, não, no bar, bebendo, pecador lá, não. Paulo não diz que esse povo é o mais miserável. Eles são cegos, pobres e nus. São inimigos de Deus, criaturas de Deus, nós somos inimigos de Deus. Tudo bem, é um outro tempo para a gente falar sobre isso. Mas ele está falando que o miserável é aquele que conheceu a palavra, teve uma experiência com Deus, mas só vive para o dia de hoje. Ele só trabalha para acumular coisas. E aí que está o ruim. Acumular coisas. Ele só tem a sua visão no hoje. É só para mim, para minha casa, para minha família. É só eu. E ele está lá sentado no culto, vestidinho, bem vestido, mas é só para ele. Paulo diz, é o homem mais miserável que tem. Não é o muquirana que não paga nada para a esposa. Não é, não. O mais miserável é aquele que só faz para si só. Ele não faz para si só. É o mais miserável de todos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 18. Versículo 17, vamos aprofundar mais um pouquinho. Ao versículo 18, vamos lá. O 18 e 19 é que a gente leu. Então, para encerrar, o último texto, para a gente encerrar, 1 Timóteo, versículo, Paulo de novo, né, no capítulo 6, do versículo 7, nós vamos encerrar. Ele diz assim, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Irmão, tudo que você está acumulando, naturalmente, você sabe que você não vai levar. É aquela frase, né, que diz, caixão não tem gaveta. Mas isso não pode ser no extremo também, você não pode viver uma vida miserável, porque a sua vida também é um testemunho para os irmãos. Você tem que ter uma vida boa. Deus tem para você, tem que ter uma vida boa, confortar, mas não o preço de não servir a Deus. Não, tem como, irmãos. Deus, ele dá tudo, ele dá a semente e o pão para você. A semente é para a obra, o pão é para sua casa. Deus dá tudo. Pão e a semente. Nada vamos levar. O que você vai levar? Tem coisas que você vai levar para a eternidade e não é bens materiais só. Para encerrar, versículo 8 diz: tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejam com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em enlaço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e nada. Leonardo, é pecado querer, é pecado ser rico? Não é pecado ser rico. Não é pecado ser rico. Não, o mal não está no dinheiro. Mas a raiz de todo mal não está no dinheiro, mas na sede de buscar o dinheiro a troco de tudo, de qualquer coisa. Então que você seja livrado disso e possa ter consciência. Deus espera, não deixe a graça ser vã na sua vida, não. Deixa Deus ser vã a graça que ele depositou na sua vida, não. Sirva sua igreja. Sirva seu pastor, seus líderes. Sirva com os olhos em Cristo. Não seja também de domingo a domingo na igreja, não. Sirva também a sua casa, porque aquele que não serve a sua casa bem, também não dá bom testemunho, diz a palavra. Deus tem coisas boas para mim e para você. Deus espera de você frutos. Amém? Então aí nós estamos chegando a 30 minutos. Eu quero orar por você. Posso orar?
por vocês. Se você puder aí para encerrar esse devocional, fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, terminar esse devocional aqui, esse tempo da sua palavra. Estamos aqui com muito temor, com o nosso coração aberto. E nós te pedimos, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos para que a gente possa compreender, ó Deus, compreender, ó Deus, a maravilhosa graça e abundância que o Senhor tem para nós, Pai, que está, ó Deus, escondido, ó Deus, atrás, ó Deus, do trabalho que o Senhor tem para cada um de nós. Que os nossos olhos não estejam fixados apenas na prova, na luta, na dificuldade que é as pessoas que estão ao nosso redor, mas que nós venhamos entender que nós também somos pessoas, ó Deus, temos os nossos problemas e o Senhor não abriu mão de nós. O Senhor morreu, se entregou por nós, por homens imperfeitos, para trazer vida. E nós queremos ser esse testemunho vida na vida de outros irmãos. Capacita, abre os nossos olhos. A começar por mim, Pai. Eu quero ser um homem a cada dia mais apaixonado pelo Senhor. Porque eu sei que o centro está em ser apaixonado pelo Senhor. Porque quando eu sou apaixonado pelo Senhor, quando eu estou apaixonado, quando os meus olhos estão no Senhor, a consequência disso é servir os irmãos, é servir a minha casa, é abrir mão de coisas naturais e servir ao Senhor. Não é pesado servir ao Senhor. Ó Deus, me livra. Ó Deus, livra os irmãos que chegaram até aqui nessa live de ter os olhos só em si mesmo. Ó Deus, que nós sejamos como Maria, que escolheu a melhor parte, Deus, aos pés de Jesus. Eu creio que Maria depois ela foi ajudar a servir, ela foi ajudar, ó Deus, a lavar a louça, a guardar, mas primeiro ela estava aos pés de Jesus, ela colocou isso como prioridade. Que eu e esses irmãos possam ter esse entendimento. Livra-nos, ó Deus, do mal. Nos livra, Pai, de ter um olhar só ganancioso para coisas materiais, só para isso. Mas eu creio também, ó Deus, eu declaro prosperidade sobre cada um de nós. Eu declaro, ó Deus, prosperidade. Eu declaro portas abertas. Eu declaro provisão do céu sobre cada um aqui, Pai. E que nós possamos a cada dia se aprofundar na palavra do Senhor. E o Senhor possa me dar graça para continuar esse devocional, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Quero declarar sobre o seu vida que você vai ter um dia de excelência e nós se vemos amanhã no próximo devocional, estudo versículo por versículo da Epístola de Pedro, tá bom? Fica na paz, um abraço e tchau. É isso aí, vamos encerrar aqui, um abraço.